Olá, meu nome é Cláudia e estou dando sequência essa playlist de como foi o meu despertar, meu autoconhecimento, meu caminho para essa busca. Hoje eu estou aqui num cenário super light, aqui no terraço da minha casa, eu tenho uma canga aqui que vai voar de vez em quando, mas, como eu já falei, eu não estou muito preocupada com a parte estética e mais com esse bate-papo descontraído cujo objetivo é dar uma ajuda para quem também está em busca. Ouvindo a história de alguém, de repente, pode ser que ajude. Se você está aqui me ouvindo, eu tenho certeza que eu posso contribuir um pouquinho com o seu caminho. Então, dando sequência, e eu acredito até que finalizando a sequência dos passo a passo, que daqui para frente eu vou criar uma outra playlist de alguns conceitos que eu fui entendendo, algumas sacadas que eu fui tendo, alguns insights. Então, dando continuidade, depois de toda essa parte de entender eu, de sair de mim, de me olhar de fora, de entender o corpo enquanto no todo, né? Com as terapias alternativas que eu comentei no vídeo anterior, eu voltei a buscar a religiosidade, na verdade a espiritualidade, no sentido de buscar alguma base. Então eu retornei ao espiritismo. Minha família, ela tem uma base católica, tal, básica, mas a base maior é do kardecismo, do espiritismo. Então eu fui buscar, né? Sempre foi a minha base, de que nós somos seres imortais, encarnamos, tem provas, a gente está aqui, né? Provas e expiações. Só que como nós estamos na mudança planetária, nós estamos passando da época de provas e expiações, né? Que tipo assim, fazemos e o que se faz é que se paga, né? Mais ou menos essa resposta, e estamos entrando no mundo de evolução, saindo de prova e expiação, o planeta agora vai evoluir, no mundo de regeneração, para regenerar de uma vez só. E aí, voltando para o espiritismo, frequentei durante um ano, mais ou menos, umas aulas, né, de espiritismo, que no espiritismo, nos centros espíritas federalizados, aqueles que seguem o padrão da Federação Espírita Brasileira, eles têm uns módulos de cursos, né, onde a introdução, depois EDS 1, 2, ele vai seguindo, né? Então é tipo assim, você vai estudando os conceitos principais, e aí eu fiz a introdução, que é mais perguntas e respostas, assim, para aqueles que realmente não conhecem essa doutrina, e depois eu já iniciei o curso primeiro, né? O EDS 1. E foi uma experiência muito interessante, porque eu nunca tinha me sistematizado em um estudo organizado de uma maneira religiosa, e essa minha passagem pelo centro espírita foi muito interessante. Digamos assim, eu fazia o culto no lar, que é onde você mantém um estudo um dos livros principais do Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse caminho me fez refletir sobre religiosidade, sobre espiritualidade, sobre aquelas questões básicas, de onde vem, para onde vamos, matéria, espírito, universo. São aquelas perguntas que a gente vai se colocando. E eu, como sempre fui uma pessoa muito racional, gosto de saber tudo, curiosa, aquela coisa, eu senti falta da parte científica. Então, quando você começa a entrar na religiosidade, essa palavra está me pegando, a gente também vê o outro lado, o lado científico da coisa. E eu comecei a
a partir do momento que eu fui me aprofundando nesses estudos, eu comecei a ler muitas literaturas, né? Como André Luiz, literaturas espíritas. E aquilo foi dando respostas e, obviamente, perguntas. Olha só como o caminho da busca do autoconhecimento tem a ver com você tem que passar por determinadas situações. Então, quando você começa a ter mais dúvida, é onde você começa realmente a aprender. É ali que você vai buscar. E ciência e religião sempre foram diálogos muito conflitantes, né? Antigamente a coisa era a religião, se você começava a questionar o que se colocava da religião, você era queimado, né? Quantos cientistas, digamos assim, foram queimados na fogueira porque estavam discutindo, indo contra a história da religião, né, que colocava Deus como centro de tudo, né? Cornélios, tem uma série de... Eu não vou entrar nessa parte porque o objetivo desse vídeo não é ser uma coisa tão didática nesse sentido. Mas a religião e a ciência, elas foram conflitantes. No início você era religião, o que era contra a religião estava errado, ia para a fogueira. Depois chegou a um empate, ou seja, ciência e religião. Religião não se discute, Deus é Deus e ponto final, não estamos aí para discutir nem ser contra. Eu achei muito interessante, pelo menos nesse empate ninguém ia para a fogueira, né? Com todos os descobrimentos. E agora nós estamos entrando num diálogo perfeito, onde a ciência e a religião estão começando a conversar. Nós temos aí a mecânica quântica que está dizendo isso, é uma coisa assim fantástica. E um físico famoso brasileiro, os brasileiros não são fracos, não, ganhou um prêmio agora em 2019, que eles chamam de Nobel da Ciência, chamado Templeton, justamente por esse diálogo da religião e da ciência. Então, quando a ciência começa a explicar a espiritualidade, começa a entender e explicar, é uma coisa fantástica. Nós estamos realmente num tempo em que esse diálogo é necessário, para que a gente possa realmente começar a perceber que existe muito mais do que a gente está criando na nossa mera realidade, essa realidade montada. Quando a gente começa a perceber que tudo isso é fruto do nível de consciência, que a nossa realidade, quem cria somos nós, a física quântica, ela diz isso. A gente ainda vai discutir um pouquinho mais sobre alguns conceitos que eu fui pegando durante os estudos, e aí você começa a se questionar, então, né? Isso foi muito bem. Então, acho que talvez a partir do meu retorno por o kardecismo, é que eu comecei digamos assim, o meu caminho de busca na parte teórica, na parte da ciência e da espiritualidade, onde eu comecei realmente a estudar. Porque como você vai visualizar seu dia a dia, pelo menos a minha característica, eu precisava entender um pouquinho mais, não só essa coisa muito abstrata. Então eu fui em busca. O primeiro passo foi justamente no espiritismo. E o espiritismo foi até um certo ponto. Chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso de mais respostas. Aí não deu mais para eu ficar seguindo digamos, a escola do espiritismo, que seria a sequência dos cursos. E aí eu fui atrás de outras buscas, eu fui atrás de outros livros, outras informações, onde pudesse me explicar matéria, espírito, evolução, universo, criação, alma, tudo isso começou a bombar dentro da minha cabeça, muitas dúvidas. Isso é, digamos assim, o terreno fértil para quando você quer descobrir alguma coisa. E à medida que eu fui atrás de informação,
é como se eu fosse lembrando, né? A verdade é que nós, quando a gente fala de despertar da consciência, é despertar uma coisa que a gente já sabe. Então é uma coisa assim louca, né? Meio dicotômica, né? Como assim? Você vai lembrar o que você já sabe? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Que a partir do momento que você vai entrando nesses conhecimentos, nesses ensinamentos científicos, religiosos, filosóficos, você vai começando a juntar. Sabe quando a criança está começando a aprender a ler? Ela chega assim, bala, bala, bala. Sabe quando dá o insight? Lá com lá, bala, bala. É mágico quando você vê uma criança que está sendo alfabetizada, quando ela dá o clique. E é mais ou menos nesse sentido, quando dá o clique. Você começa a ler, então é isso. É mágico. Então, eu acho que esse é o caminho. Daqui para frente, eu vou colocar justamente o que eu fui lendo, o que eu fui pegando de insight, as experiências que eu fui tendo, os cursos que eu fui fazendo. Eu vou criar uma outra playlist nesse sentido, né? Ou talvez várias playlists. Eu vou sentir o que vai acontecendo. E aí eu vou mostrando para vocês, né, os passinhos da minha evolução, né? Que são saltinhos quânticos, como eu disse desde o início. Cada vez que você dá um insight, você dá um clique, você dá um saltinho. Você vai saltinho na sua evolução, na sua expansão de consciência. Então, espero que eu possa ter auxiliado alguma coisa até então. E daqui para frente a gente vai vendo em outros vídeos com outros conceitos, outras sacações, outros insights, outros que eu tenha tido. Gratidão, até a próxima.